Oi, licença. Licencinha que eu tô atrasada, né? Eu sei, tô sabendo. Desculpa. Mas em minha defesa, tem uma coisa que eu sei fazer, é compensar. Oi, já começo com um recado importante. Sexta-feira, dia 10, às 22 horas, no caso hoje, no Sesc TV vai ser transmitido Hamlet. Mas não é essa ideia que você tá pensando, não. Eu tô falando de Hamlet, que é a adaptação dirigida pelo diretor Cristiano Burlan. Sim, ele continua questionando o sentido da existência, porém tendo como pano de fundo a grande metrópole de São Paulo. É diquinha nota 1000, hein? Ou seja, 1-0 pra mim. Se a gente estivesse competindo. Claro que a gente não tá. Não, então. Não. Bora para os cinemas. Porque vou começar falando sim dessa lindeza chamada Perlipins, que vem a ser a nova animação do diretor Ale Abreu. Em Perlipins, a gente segue Kaê, que é o agente secreto do Sol, e Bruot, que é o agente secreto da Lua. Que apesar de serem de lados opostos, eles vão ter que se unir para poder salvar os Perlipins, que são criaturas tão poderosas assim, que têm uma energia tão boa, tão grande, que eles são capazes de encontrar a paz, de estabelecer a paz. Perlipins é uma animação em 2D extremamente surpreendente, interessante. Eu tive a oportunidade de acompanhar na mostra que rolou em São Paulo, a última mostra, porque eu sou super fã do trabalho do Ale Abreu. Inclusive, a gente já falou dele aqui em outros Quintas da Artes, porque a gente falou do Menino e o Mundo, que também é outra lindeza de trabalho dele. Eu falei que eu ia compensar, não falei? Então, obviamente que eu não vou parar por aí. Vou deixar na descrição alguns links de outros trabalhos do Ale Abreu para vocês também conhecerem, se vocês não conhecem, ou relembrarem, caso já tenham assistido. E agora a gente fica nos cinemas para falar da estreia de Sinfonia de um Homem Só, que é o novo documentário, assim, imperdível do cineasta José Joffre. O documentário acompanha a história do diplomata brasileiro José Maurício Bustani, que foi o diretor da OPAC, Organização para a Proibição de Armas Químicas, que nos Estados Unidos tem outra sigla que é OPCW, se eu não me engano. Bom, muito bem. Eis que o Bustani, ele foi o diplomata responsável por tentar impedir a invasão dos Estados Unidos no Iraque, que inclusive foi a razão pela qual ele foi demitido. Enfim, acredito, né, que a maioria de nós tem acompanhado quando os Estados Unidos invadiram o Iraque sob o argumento de que eles escondiam armamento químico. Então o plano do Bustani na época era trazer o Iraque para a OPAC. Porque o que acontece? Eles teriam, dessa forma, a intermediação da ONU e ele poderia verificar de forma pacífica se havia ou não a existência de armamento nuclear. Esse era o plano dele. Só que os Estados Unidos não estavam interessados nisso, já que, na verdade, o armamento nuclear era simplesmente um pretexto para a invasão. Por conta disso, o Bustani foi extremamente pressionado a renunciar ao cargo. E eu contei toda essa história não porque é spoiler, mas sim porque o documentário trata justamente da reconstituição desses fatos, contando com depoimentos muito interessantes, como do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e também do atual presidente Lula. Outra dicaça de ouro pro seu final de semana. 2-0? Tô brincando, isso daqui não é uma competição, né? 2-0? E eu vou fechar lembrando vocês da estreia do filme Desapega, que é a nova comédia protagonizada pela Glória Pires e pela Maísa. E umas semanas atrás rolou a coletiva de imprensa, eu tive a oportunidade de falar com o elenco, com o diretor, enfim, tá tudo lá no site da Híbrido e também no Instagram da Híbrido e aqui também no feed. Tem entrevista, tem curiosidade, tem o texto também lá no site, então se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá também para saber mais. Inclusive, encontrei com o Chu, que deixou um recadinho bem bacana pra vocês. Pessoal do Quinta da Arte, Desapega, 9 de fevereiro dos cinemas. Vejo vocês lá. Bom, com isso, enfim, ganhei, né? Super. Se a gente estivesse competindo, que a gente super não tá. Beijo.